A dor lombar é uma das queixas mais comuns no mundo, e a hérnia de disco lombar está entre as causas que mais geram medo e dúvidas. Muitas pessoas associam imediatamente o diagnóstico a algo grave, acreditando que precisarão de cirurgia ou que nunca mais poderão ter uma vida ativa. Mas a realidade é diferente do que se imagina. Para entender melhor, é preciso saber o que é uma hérnia de disco. A coluna é formada por vértebras, e entre elas existem os discos intervertebrais. Esses discos funcionam como amortecedores, dando mobilidade e protegendo a coluna de impactos. Cada disco tem um anel fibroso resistente e um núcleo pulposo, mais gelatinoso. A hérnia de disco acontece quando o núcleo se projeta para fora, passando por fissuras no anel fibroso. Esse material pode encostar ou comprimir raízes nervosas, causando sintomas. Mas aqui está um ponto importante. Nem toda hérnia causa dor. Muitas pessoas têm alterações visíveis em exames de imagem e nunca sentiram nada. Então por que alguns sofrem tanto? Porque quando há compressão ou irritação do nervo, surgem os sintomas clássicos: dor lombar, dor irradiada para a perna, a famosa ciática, formigamento, dormência e até fraqueza muscular. Sentar por muito tempo, carregar peso, tossir ou espirrar podem agravar a dor. Em situações raras, podem aparecer sinais de alerta: perda de força progressiva, alteração na sensibilidade íntima ou dificuldade para controlar urina e evacuação. Esses são sinais graves que exigem atendimento médico imediato. Mas afinal, por que a hérnia aparece? Normalmente, não é algo súbito. É um processo que acontece ao longo dos anos, até que, em um movimento ou esforço maior, os sintomas surgem. Entre os fatores de risco estão o envelhecimento natural dos discos, predisposição genética, sedentarismo, obesidade, tabagismo e sobrecarga repetitiva. O diagnóstico não começa pelos exames de imagem, como muitos acreditam. Ele é, antes de tudo, clínico. A história do paciente e os testes feitos pelo fisioterapeuta ou médico são a base da avaliação. Exames como a ressonância podem ajudar, mas muitas vezes mostram alterações que não têm relação direta com a dor. E, quanto ao tratamento, aqui está a boa notícia. A maioria das pessoas melhora sem cirurgia. O primeiro passo é entender a condição. O medo do movimento e a ideia de que a coluna está danificada pioram a dor. Por isso, educação em dor é fundamental. Medicamentos podem ser usados em fases iniciais para aliviar o sintoma, mas não resolvem a causa. O ponto central do tratamento é a fisioterapia, com exercícios específicos, técnicas manuais e fortalecimento. O corpo precisa se mover para se recuperar e não ficar parado em repouso prolongado. Em alguns casos, infiltrações podem ser consideradas para reduzir a inflamação e aliviar a dor temporariamente. Já a cirurgia é indicada apenas em situações bem definidas. Perda de força significativa, alterações urinárias ou intestinais, ou dor incapacitante que não melhora de jeito nenhum. Mesmo assim, a cirurgia não é uma garantia de solução definitiva. O prognóstico, porém, é muito positivo. Mais de 90% dos casos não são graves. O próprio corpo, em muitos casos, reabsorve parte do material herniado, reorganiza o espaço ao redor do nervo e permite que a dor diminua. Com fortalecimento e ajuste de hábitos, é totalmente possível voltar a trabalhar, treinar e viver normalmente. É importante desmistificar algumas ideias. Hérnia de disco não significa que você sempre precisará de cirurgia. Não significa que você não poderá se exercitar. E não significa que sua coluna está condenada. Dor não é sinônimo de destruição. Movimento é parte do tratamento. E informação é uma das ferramentas mais poderosas para prevenir crises. Algumas atitudes fazem diferença. Manter-se ativo, fortalecer o corpo, variar posturas ao longo do dia, cuidar do peso, dormir bem e evitar o cigarro. Esses hábitos não blindam a coluna,
mas reduzem bastante o risco de novas crises. A hérnia de disco lombar deve ser vista como um desafio, não como uma sentença. Com conhecimento, acompanhamento profissional e disciplina, é possível recuperar qualidade de vida e viver sem limitações. O caminho existe e está ao alcance da maioria das pessoas. Clique no link da descrição e comece agora a trilhar o caminho para uma vida sem dor.